Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 7 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Eu quero agradecer a você que divulga, que compartilha os meus vídeos. Eu quero mandar um abraço bem apertado a cada um de vocês. Muito obrigado por me seguir neste canal, por me acompanhar. Eu agradeço a Deus todos os dias por cada um de vocês, porque a oração daqueles que têm o entendimento é só de gratidão. Nós não oramos pedindo nada a Deus, como fazem os religiosos, porque entendemos que tudo é a vontade de Deus e que nada vai mudar os seus planos e nem frustrá-los, como está escrito em Jó capítulo 42, versículo 2. O tema de hoje, eu quero falar acerca da religiosidade. E o tema é: a religião evangélica mente, dizendo que não há salvação fora da igreja, aspas. Queridos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma, e sempre afirmou isso, dizendo que não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas também os evangélicos, que aliás trouxeram quase que tudo do catolicismo romano para dentro, aspas, desse cristianismo, com exceção das imagens, eles também afirmam que fora desta igreja evangélica não há salvação. Porque são os únicos que perguntam às pessoas se querem aceitar Jesus como Salvador, que batizam em águas para arrependimentos, e que uma vez por mês, juntamente com a Igreja Católica, come o pão e toma o suco de uva. São eles que praticam cerimoniais. As suas reuniões têm ritos, têm liturgias. Por isso que nós chamamos esses lugares de sinagogas. Outro dia alguém entrou nos meus comentários e disse: por que nós chamamos, aspas, as igrejas de sinagogas? A pessoa me questionando, ela disse assim: porque nas sinagogas elas são judaicas. Mas, queridos, o que não falta dentro desses templos religiosos, chamado por vocês de igrejas, é judaísmo. Essa é a mais pura verdade. Os preceitos dos homens lá estão, os seus achismos, os rudimentos da lei lá estão. Vocês vivem nas práticas das obras. É o tem que fazer, é o tem que não deixar de fazer. Vocês, aspas, procuram agradar a Deus fazendo obras, buscando autojustiça, querendo buscarem primazia, estar em destaques. Agora mesmo, centenas de milhares de templos estão espalhados, não só no Brasil, mas por todo o mundo. E lá estão as pessoas, assentadas diante de um simples mortal. Alguns já pregaram, outros estão pregando neste momento. E tudo quanto esses homens mandam essas pessoas fazerem, a maioria fazem, porque são guiadas e dirigidas por cegos. Quando os filhos de Deus, quando eles têm um entendimento, eles são tão somente guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu quero ler Isaías capítulo 29, versículo 13, que diz assim, diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim.
O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, e em coisa aprendida por rotina. Não é isso que acontece dentro desses lugares? Tradição, rotina. Não é o alimento com leite que eles são alimentados? Sempre as mesmas coisas. Não muda nada. Na verdade, isso os leva à religiosidade. Isso não passa mais de uma dentre muitas narrativas construídas pela religião. Porque o que eles mais sabem fazerem são construir narrativas. Narrativas estas que são reproduzidas pelos seguidores, por aqueles que frequentam esses lugares. Por exemplo, o inferno é uma narrativa construída por eles como lago de fogo e tormento eterno. Satanás, como um ser espiritual, é uma outra narrativa construída por eles. Essas e tantas outras levam as pessoas a crerem que há necessidade de frequentarem um templo religioso. Levam as pessoas a pensarem que tem que ter um líder sobre a sua vida, que eles têm que seguir um líder, que tem que ter um pastor, uma liderança sobre a sua vida. Eles acreditam nisso e os vê como uma suposta autoridade espiritual. Obedecem mais a eles, temem mais a eles do que o próprio Deus que habita no espírito de cada um deles. O perigo da religiosidade tem sido muito grande. A religiosidade cega os filhos de Deus, porque ao contrário de serem guiados pelo Espírito Santo, como verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados por homens, por esses simples mortais, que os chamam de anjo da igreja, que os chamam de ungidos de Deus, que os chamam de atalaia, de profeta, enfim, dão a eles nomenclaturas, adjetivam-os, qualificando-os, colocando em pedestrais, venerando-os, aplaudindo-os. É isso que essas pessoas fazem dentro desses lugares. Eles fazem com que os filhos de Deus tenham medo de Deus. A religiosidade os leva a essas pessoas se tornarem o quê? Hipócritas, fariseus, porque eles gostam de serem vistos pelos homens e obedecem mais a eles do que a Deus. Eu li aqui em Isaías capítulo 29, no versículo 3. Isaías diz que o temor deles para com Deus consiste só em mandamentos de homens e em coisas aprendidas de rotina. Tem que ter normas, tem que ter regime interno, tem que ter leis. E essas tais, aspas, doutrinas, inventadas e criadas por eles, para subjugar os filhos de Deus que ainda não têm o entendimento dado e concedido pelo Espírito Santo, como cada um de nós já recebemos. Os religiosos, na verdade, não conhecem a Deus e nem tampouco servem a Deus. Por mais que eles pensem que lá eles estão servindo a Deus, eles não estão. Você que já foi liberto, você que já saiu de lá, você que tem hoje o entendimento, você sabe bem disso, que eles lá não servem a Deus. Eles professam, mas negam a Deus pelas suas obras, pelos seus comportamentos, por esse conjunto de coisas que eles fazem dentro desses lugares. Eles são abomináveis e desobedientes. Eles são como os que ouvem a palavra,
mas não põem em prática. Porque se eles ouvissem a palavra da verdade, a palavra sólida, a palavra que liberta, se eles colocassem em prática, eles fugiriam o mais rápido possível de dentro desses lugares. Porque lá em Atos está escrito 7:48 que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Não há uma fundamentação bíblica para se construir templo. O templo de Jerusalém, que o próprio Deus mandou construir. Jesus disse aos seus discípulos: olhai e vede, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo físico foi destruído quando o general Tito invadiu Jerusalém. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu esta revelação, em 1 Coríntios 3,16, ele disse: vós, como se dissesse assim, vós agora sois o templo da habitação de Deus. Vós sois morada, vós sois o tabernáculo. É em cada um de vós que ele habita. Deus é Espírito. Os dias em que Jesus se referiu, quando se dirigiu à mulher samaritana, que dizia: nós, samaritanos, buscamos no monte, mas os judeus em Jerusalém, aonde é que devemos adorar? Jesus disse para aquela mulher: virá dias em que o Pai será adorado pelos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. A Jerusalém é celestial, ela não é mais física. É em cada um de nós que ele habita, é no nosso espírito, é o nosso espírito que é o templo da habitação de Deus. Nós somos espirituais. Então fugiriam o mais rápido possível de dentro desses lugares. Paravam de ficar lisonjeando com a sua boca, quando o coração, na verdade, vai após o lucro. Foi assim que o profeta Isaías disse ao povo de Deus. Eles estavam distante de Deus e se distanciava cada vez mais de Deus. Hoje nós entendemos isso. Hoje nós entendemos isso. Quanto tempo nós perdemos vivendo lá dentro daqueles lugares, pensando que estivesse adorando a Deus, agradando a Deus. O domingo para nós era o dia do Senhor, era um dos dias mais importantes do mês. Corríamos para lá. Quantas das vezes eu saí de manhã e voltei à noite, passando o dia todo dentro da sinagoga, e saía de lá feliz, como se tivesse cumprido o meu dever como um verdadeiro religioso. E na verdade eu era um religioso, assim como muitos dos nossos irmãos que lá estão são religiosos. Foram os que mais deram trabalho a Jesus, foram os religiosos. Ezequiel diz: és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e que tange bem, pois ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. A religiosidade os torna incoerentes. O nome de Deus é blasfemado muitas das vezes por causa da religiosidade desses nossos irmãos. Eu me lembro de um texto bíblico, de um casamento, que acabou o vinho, e Maria estava lá, e o mestre mandou que eles trouxessem água, pois ele iria realizar o milagre de transformar água em vinho. E a Maria, que ali estava, ele se dirigiu dizendo àqueles homens: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto
ele vos disser. Eles eram legalistas para não violar a lei. Sabe o que eles faziam? Circuncisão no sábado. Mas quando Jesus curou no sábado, eles se indignaram, porque não tinha amor ao próximo. Ficaram revoltados com uma cura que Jesus de Nazaré realizou no sábado. Nessas pessoas, a falta de caridade, a falta de amor, são egoístas. Tiago, lá no capítulo 2, os chamam de egoísta. Se disser ao irmão e à irmã, estiverem nus, estiverem com falta de mantimentos cotidianos, e você se dirigir a eles dizendo apenas, ide em paz, ide em paz, mas não lhes estender as mãos, mas não lhes der as coisas necessárias para eles, que proveito há nisso, porque é assim que eles se comportam. Deus te abençoe. Eles são capazes disso. Quando uma pessoa que está necessitando os procure, eles dizem, Deus vai prover. Deus vai prover. Eles dizem, espera com paciência no Senhor. Eles dizem para essas pessoas, vamos orar, mas não socorrem, mas não são capazes de ajudar. O nome de Deus tem sido blasfemado muitas das vezes por causa da religiosidade de muitos. Eles não praticam a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus, que é visitar os órfãos, as viúvas e ajudar o próximo nas suas necessidades. Então, de que adianta ser religioso? De que adianta frequentar templo? De que adianta viver debaixo de preceitos dos homens, de fazer tudo quanto eles vos mandam fazer? De que adianta de que com os lábios, mas o coração está longe? Não praticam a verdadeira palavra, a palavra que liberta, a palavra que edifica, essa palavra que é a pura sã doutrina. Então, eu quero dizer a quem me escuta, a quem me assiste, a salvação na Bíblia sempre foi na mente. Essa salvação pregada pela Igreja Católica Apostólica Romana e pela Igreja Evangélica, ela não existe. E nunca existiu, nós fomos enganados. E muitos estão sendo enganados ainda. Então, quando a religião diz que fora dela não há salvação, ela está mentindo. É mais um engano. É mais uma narrativa construída por eles. Porque eles têm interesses, conveniências para serem alcançadas. Eles têm os seus objetivos, as suas metas. Porque eles são materialistas. Eles vivem em busca de poderes e posições aqui nesta vida. Eles querem aparecer, estar em evidência, em primazia. Essa é a mais pura verdade. A salvação é na mente. Quando você é salvo na mente, eles veem o entendimento. Você deixa todas essas coisas e passa a ser tão somente guiado e dirigido pelo Espírito Santo, a reconhecer Deus como único e soberano, Senhor de tudo e de todos. Deixa de fazer acepção de pessoas. Vê todos como seus irmãos. Ama a todos. Essa é a mais pura realidade. Então, se você gostou, dê um like. Divulgue e compartilhe esta palavra. Me ajude a fazer este canal a crescer. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.